Hoje apresentaremos o experimento de trocador de calor a placas. Os alunos integrantes do grupo são André Barcelos, Bruna Temoco, Ingrid Fernandes, João Vitor Rios, Juliano César e Leonardo Abreu. Quanto ao cronograma, ele está dividido em introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados, discussões, aplicações ao problema proposto, conclusão e, por fim, as sugestões. A introdução. Primeiramente, o que seria um trocador de placas? O trocador de calor a placas consiste em uma série de chapas metálicas onduladas, providas de gachetas e de cantos abertos. Estas placas são mantidas apertadas em uma estrutura que contém todas as conexões para o fluido. Agora, como é montado um trocador de calor a placas? As placas podem ser arranjadas de várias formas, objetivando encontrar a opção de melhor desempenho. Quanto à configuração resultante da montagem das placas, pode apresentar escoamento contracorrente ou concorrente, e pode ser com passe simples, único, ou múltiplos passes dos fluidos através das placas. Como funciona um trocador de calor a placas? Uma vez que as placas estejam conectadas, os fluidos passam alternadamente em cada placa. Desta forma, em cada passagem, o fluido troca calor através das superfícies de contato. Podemos utilizar a equação abaixo para comparar a eficiência térmica dada por E de um trocador de calor relativa à configuração contra e concorrente, bem como relativa a outros diferentes trocadores de calor, sendo TE e TS as temperaturas de entrada e de saída do fluido, respectivamente, e os subíndices F e Q referentes a fluido frio e quente, respectivamente. O coeficiente global de transferência de calor experimental pode ser calculado a partir das quantidades de calor trocadas no sistema, dado pela equação mostrada. E para os trocadores a placa operando em contracorrente, recomenda-se multiplicar o ΔT por 0,95. Para estimar o valor do coeficiente global de transferência de calor, utiliza-se a equação mostrada, no qual HF e HQ são os coeficientes convectivos de transferência de calor do lado frio e quente, respectivamente. E R é a resistência à transferência de calor por condução. Os valores dos coeficientes convectivos de transferência de calor podem ser obtidos pela correlação mostrada. O significado de cada uma das variáveis está explicitado abaixo. Objetivos. Os objetivos dessa prática experimental são determinar os coeficientes globais de transferência de calor, a eficiência de troca térmica e a quantidade de calor trocada, considerando as configurações dos escoamentos e as vazões dos fluidos. Além disso, o objetivo é se dimensionar um trocador de calor de placas industrial. Materiais e métodos. Esta é uma foto que representa bem a configuração dos equipamentos expostos no laboratório para a realização dessa atividade experimental. Vale ressaltar que à esquerda da foto encontra-se o computador que recebe os sinais de termopar e converte em números para que se possa realizar as análises dos resultados a seguir. Os seguintes foram os materiais utilizados no experimento: trocador de calor com 13 placas, termopares ligados ao microcomputador, aquecedor de água a gás, manômetro de mercúrio em tubo U para medida indireta de vazão, medidores de vazão com placas de orifícios calibradas, água como fluido frio e como fluido quente. Os seguintes foram os procedimentos experimentais utilizados no experimento. Primeiramente, ajusta-se o trocador para fluxos de água fria e água quente em sentido concorrente. Abre-se a torneira e as válvulas de linha de gás, V1, para obter-se a vazão de 2 a 3 litros por minuto de fluido quente e V2 para 0,5 litros por minuto de fluido frio. Espera-se o sistema entrar em equilíbrio térmico e realizam-se as leituras de temperatura pelos termopares. Repete o processo para vazões de água fria de 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 e 4 litros por minuto. Repete todo o processo para sistema em contracorrente. E por fim, desliga-se o aquecedor de gás e fecha-se a válvula V2 e em seguida a válvula V1. Resultados. Esses foram os resultados obtidos experimentalmente. Para montagem em concorrente, T1 é a temperatura de entrada do fluido quente, T2 é a temperatura de saída do fluido quente, T3 é a temperatura de entrada do fluido frio e T4 é a temperatura de saída do fluido frio. Para montagem em contracorrente, T1 é a temperatura de entrada do fluido quente, T2 é a temperatura de saída do fluido quente, T3 é a temperatura de saída do fluido frio e T4 é a temperatura de entrada do fluido frio. Com os resultados obtidos experimentalmente recém-mostrados,
Além de considerar a massa específica da água como 997 kg por metro cúbico e o calor específico como 4,18 kJ por quilograma Kelvin, a quantidade de calor trocado entre os fluidos quente e frio no decorrer do experimento pode ser calculado por meio da equação Q igual a mCp ΔT. Os valores foram calculados tanto para o calor recebido pelos fluidos frios, como para o calor fornecido pelo fluido quente em ambas as configurações. Desses valores, tirou-se a média para representar a troca térmica observada no experimento. É possível calcular o valor coeficiente global de troca térmica experimental através da equação exposta, na qual é a quantidade de calor trocado, mostrada anteriormente. A T é a área total de troca térmica calculada a partir do número de placas e da área de cada placa. E ΔTLm é a diferença média logarítmica nas extremidades do trocador de calor. Agora apresentaremos um aprofundamento dos resultados obtidos, e uma discussão e melhor avaliação via gráficos. Com os valores da quantidade de calor trocado em função da vazão mássica de líquido frio, que mostramos na tabela do slide anterior, podemos plotar um gráfico e comparar a quantidade trocada de calor entre os métodos contracorrente e concorrente. É visível que a conformação contracorrente apresenta maior troca térmica e, consequentemente, eficiência, do que a conformação concorrente, especialmente para vazões mais altas. Podemos notar que o coeficiente de troca térmica aumenta com o aumento da vazão, e os valores são maiores para o arranjo contracorrente, como já era de se esperar a partir da análise de troca térmica. Nesse gráfico, é possível se notar um ponto fora da curva, quando a vazão mássica é de 3,49 kg por minuto. A explicação mais plausível para essa ocorrência é um eventual erro experimental. No vídeo relatório analisado, fala-se que a chama apagou algumas vezes durante o experimento. Para o cálculo do coeficiente global de transferência de calor estimado, diversos parâmetros devem previamente ser calculados, como, por exemplo, o fluxo máximo do fluido entre duas placas e os coeficientes convectivos de transferência de calor, HF e HQ, obtidos pela correlação de Ditus-Belter. É possível notar pelos gráficos apresentados que, tanto para a conformação em contracorrente como em concorrente, os valores dos coeficientes convectivos de transferência de calor obtidos experimentalmente se encontram consideravelmente abaixo dos valores estimados, utilizando a correlação de Ditus-Belter. Uma explicação para essa ocorrência é que o método da estimativa não considera as perdas de calor para o meio externo que estão presentes no método experimental. Outra explicação plausível é a ocorrência de falhas na realização experimental. Para o cálculo da eficiência de troca térmica, a equação utilizada foi essa exposta acima do gráfico, que utiliza as temperaturas de entrada e saída da corrente de água fria e a temperatura de entrada de água quente. Em seguida, os resultados foram plotados em função da vazão mássica de fluido frio. Os valores de eficiência foram maiores para a conformação em contracorrente, como já deveria ser esperado pelos resultados anteriores. É possível também notar que o aumento da vazão resulta em uma redução da eficiência de troca térmica. Aplicações do problema proposto. Trocadores de calor são largamente usados na indústria, tanto para resfriamento e aquecimento em larga escala em processos industriais. Trocadores de calor são usados em muitas indústrias, dentre as quais se destacam indústria de vinhos e cervejarias para resfriamento do mosto, indústria do petróleo e também no tratamento de águas residuais, onde desempenham um papel vital na manutenção de temperatura ótima para o crescimento de micro-organismos, que removem os poluentes das águas residuais. Falando agora do problema proposto, cujo objetivo era utilizar trocador de placas para esfriar o leite de 50 litros por minuto a temperatura de 50 graus Celsius para uma temperatura final de 20 graus Celsius, utilizando uma água fria de 10 graus Celsius,
Temos que, apesar que na indústria alimentícia seja mais comum a utilização de trocadores de calor com correntes para evitar alteração de sabores em virtude de choque térmico, para o leite este não é um problema tão impactante. Por isso a gente utilizou uma conformação contra corrente. Foram considerados a eficiência de 80% e o U de 974,44 watts por metro quadrado Kelvin. Uma relação de 2 litros por minuto de fluido frio para cada 2,54 litros por minuto de fluido quente. Com a eficiência, podemos obter a temperatura de saída do fluido frio, que é de 42 graus Celsius. Então, calcula-se a ΔTml, que para o scale-up estudado resultou em 8,96 graus Celsius. Na sequência, se estudou a vazão mássica de leite e o calor trocado, considerando o calor específico do leite como 3,93 kJ por quilograma Kelvin. O calor resultante foi de 101,39 kJ por segundo. Com a relação mássica entre o fluido frio e o fluido quente, podemos calcular qual a vazão de água necessária para o resfriamento do leite, que é de 0,68 kg por segundo. Então, calcula-se o calor recebido pelo fluido frio, cujo valor é de 90,58 kJ por segundo. Dos dois calores calculados, tira-se a média, que é de 95,99 kJ por segundo. Finalmente, calcula-se a área necessária de troca térmica, que resultou em 10,99 metros quadrados. Assumindo uma área individual de placa de 0,5 metros quadrados, seriam necessárias 22 placas para este trocador de calor. Agora passaremos para a conclusão do experimento, bem como algumas sugestões. Primeiramente, concluímos que o arranjo contracorrente é mais eficiente, porque resulta em uma troca térmica maior. Vemos que com o aumento da vazão, mais calor é trocado, porém com uma eficiência menor. Percebe-se diferenças significativas entre o modelo estimativo e o experimental. E por fim, vemos que com os mesmos valores de eficiência, coeficiente de troca térmica e relação entre vazões mássicas obtidos experimentalmente, o trocador do scale-up deverá possuir 22 placas de meio metro quadrado e vazão de 0,68 kg por segundo de água fria. E como sugestão, recomendamos inserir no roteiro as dimensões da placa do trocador de calor, que são necessárias para a realização das atividades requisitadas. Muito obrigada pela atenção.